Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, seja bem-vindo ao canal Não Minta Pra Mim, o maior canal de linguagem silenciosa do mundo. Aqui nós analisamos a comunicação não tradicional, desde as mais conhecidas como a microexpressão, a linguagem corporal, como as mais profundas, como a metalinguagem da PNL, ou até mesmo a psicologia analítica, ou seja, muitas vezes a psique está mandando uma mensagem escancarada ali, que é muitas vezes ignorada pelo emissor da mensagem, ou seja, aquela figura que nós estamos analisando, às vezes não tem nem consciência de quantidade de conteúdo psíquico ali que ela está passando naquelas declarações. Então, a gente cria um arcabouço aí, vários conjuntos de ferramentas para fazer essa análise, por isso que a gente tem acertado bastante, porque a gente não fica só em uma categoria, mas num conjunto de categorias para que você perceba, inclusive nessa daqui que nós vamos analisar, nós vamos ver muita narrativa, nós vamos ver muito a comunicação rebatendo a uma intriga, rebatendo a acusações, e aí a gente vai ver o quanto de emoção, o quanto de humor está sendo passado ali, muito além das microexpressões e da linguagem corporal. E hoje vamos analisar quem? Vamos analisar a resposta de Arthur Aguiar. Então, como você viu no vídeo que eu já havia feito anteriormente, eu achei que realmente não ia acabar ali, eu achei que esse cara não ia aguentar e ele ia, dar as respostas dele. Então ele está respondendo ao caso Mayra Card e Arthur Aguiar, a separação do casal Doriana, do casal Perfeição. E aí, quando se termina uma relação, aí foi o que foi. Então, vamos analisar hoje a resposta e eu vou fazer exatamente igual como é que eu fiz com a Mayra. A gente vai deixar em tempo normal, vou baixar a rotação um pouquinho para que fique mais fácil de você identificar junto comigo as expressões, as microexpressões, as figuras de linguagem, enfim, a narrativa psicológica, onde ele está entrando, onde ele está adentrando, e aí eu dou minhas considerações finais no terminar do vídeo, beleza? Então vamos lá pro Taca Ali Play! E aí a gente começa a fazer a análise. Antes disso, antes do Taca Ali Play, lembre-se da nossa rotina de 4 passos. Se você quer se mostrar engajado para o YouTube, para receber esse material em primeira mão, para que você seja avisado ali sobre as novidades aqui do canal, você precisa fazer 4 coisas. Primeiro, veja se você está inscrito no canal. Muitas pessoas acreditam que estão inscritas, mas não ainda estão. Então vai lá, inscreva-se no canal. É grátis. Depois, aperte o sininho, aperte as notificações. É muito importante. Antes, somente isso bastava. Só que agora você precisa dar o seu like nesse vídeo e nos próximos que você assistir também e comente alguma coisa. Você precisa comentar alguma coisa. Nem que seja, Ricardo, comentei, joga um emoji ou um comentário sobre o vídeo, sobre a análise. Vai ser muito legal. Então, fazendo esses 4 passos, você vai ficar com certeza dentro do algoritmo do YouTube uma pessoa que quer receber esse conteúdo em primeira mão. Agora sim, taca ali play! Chegando aqui no Taca Ali Play, só algumas informações. Esse vídeo não está espelhado e ele é invertido, ou seja, provavelmente ele tem muito mais sensações de passado para cá e de futuro lúdico para lá. O diálogo interno dele está abaixo à direita e o sinestesia dele está abaixo à esquerda, beleza? Dito isso, Taca Ali Play, vamos lá. Então começa com medo, Olhos a se arregalam, sobrancelha nem sobe tanto, boquinha mais semi-aberta para laterais, começa com medo. Bom, eu pensei muito se eu devia ou não vir até aqui. Vai mais para tristeza agora, sobrancelhas ao centro, boquinha mais para baixo. Me pronunciar, falar. Diversos, comunicar, falar. Expor minha vida pessoal, uma coisa que eu não gosto, nunca gostei e nunca vou gostar de fazer. Tristeza. Mas eu não me... Desdém aqui, quando ele puxou, falando, mas eu não tive, acho que escolha, alguma coisa aqui, ó. Tá aqui, ó, desdém. Não me restou uma outra opção se não vir até aqui. Eu acho que tem assuntos que são ou deveriam ser. Ele dá um nojinho aqui, um asco. Ser, na minha opinião, assuntos para serem resolvidos no âmbito pessoal e não no âmbito público, mas... Incapacidade, incompreensão. Como eu disse, não foi me dada uma outra opção, a não ser vir até aqui. Então esse vai ser o primeiro e vai ser o último vídeo que eu vou falar sobre o meu antigo relacionamento. E eu só vim até aqui
porque eu fui Você viu, eu só vim até aqui, ele dá uma engasgada, ele toca no nariz, só pra quê? acusado de coisas muito sérias. Tá, de repente ele não é um vídeo só de resposta pra ela. Ah, eu só vim aqui pra dar um vídeo de resposta. De repente ele tá com medo de perder negócios, perder contratos, pelo que ela acusou ele, né? Colocar a público algo que ela colocou lá, como eu disse lá atrás no outro vídeo, se você não assistiu ainda. Apesar que, como eu disse, eu vi ali muito mais uma mulher traída, uma mulher machucada, uma mulher pé da vida pelo que não conseguiu resgatar o casamento dela, do que uma vítima de abuso. O abuso, como eu disse, o abuso é um apanhado, o abuso, né, o abuso psíquico num relacionamento é um apanhado de patologias. Normalmente, o outro lado pode ser homem, pode ser mulher, mas o lado abusador, normalmente eles têm traços narcisistas, ou psicopatas, ou sádicos, ou seja, não existe a patologia. Se você vai lá no livro lá, do estudo de doenças mentais, né, de catalogado, o DSM-5, você não vai encontrar o abusador. Ele tem outros tipos de patologias, traços de patologias que imprime dor, humilhação, baixa autoestima no seu parceiro. E ele gosta disso, ele tem prazer nisso. No que ela relata no primeiro vídeo, eu vejo ela muito mais preocupada com as traições do que qualquer relato de um comportamento abusivo. Tanto é que qualquer coisa que ela fala ali está mais ligado à traição do que qualquer outra coisa. Ela está ligado mais ao perder do amor, ao perder do companheirismo. Na realidade, ela relata mais um afastamento dele na relação do que justamente o abusador. O abusador, ele é sufocante, ele controla, ele é um cara que está sempre em cima, ele não dá espaço para a pessoa estar sozinha emocionalmente. E esse aqui parece que largou mão da parada, entendeu? Então, se você não assistiu ainda, vá assistir o primeiro vídeo. Tanto é que eu falo, você quer ver uma menina que realmente sofreu de um abusador, né, de um vampiro emocional, é a Dora Figueiredo, né? Não sei se o Ren vai depois conseguir colocar aqui, ou nas descrições, eu coloco, Ricardo Ventura, Dora Figueiredo. Cara, ali você vê a quantidade de conteúdo psíquico ali quando ela relata os casos do abuso. Então vamos lá, vamos continuar. Muito sérios, que ao meu ver são muito sérios. Ser acusado de abusador é uma coisa muito séria. Eu fui acusado de ser um abusador. Pra você ter uma ideia, cara, pra mim, o abusador psíquico, ele é tão prejudicial quanto um estuprador. Às vezes a pessoa acha que a violência física é a única violência que existe. E na realidade não, existe uma violência psíquica que às vezes destrói, cara, mas destrói a pessoa. De uma tal maneira que ela vegeta. É impressionante. Então, o abuso psíquico, o abuso, do vampiro emocional é uma coisa que tem que ser falada. Eu falei bastante na Dora Figueiredo e tem que ser relatada, tem que ser compartilhada, porque tem muita gente que tá nesse relacionamento e nem sabe, nem percebe. Vamos lá. Isso eu nunca fui, eu não sou e eu nunca vou ser. Bem congruente, raiva e tá bem congruente com essa afirmação. Nunca vou ser. Raiva, vergonha, capacidade então, de compreensão. Por respeito à minha filha, eu resolvi fazer esse vídeo. Até porque eu tenho uma filha. De novo, incapacidade de compreensão. Justamente ele fala isso, né? Como ele é um homem, né? Normalmente o abusador é masculino, apesar que existem outros vampiros emocionais. Tem o caso daquela menina no Dia dos Namorados lá, que eu fiz análise. Dia dos Namorados com Ana Maria Braga, você vê ali claramente uma menina que é uma vampira emocional, ela dá migalhas pro namorado dela, e você vê que é uma menina para um menino, né? Então aqui ele tá preocupado com o que de repente a filha vai achar futuramente. Vambora. E isso me preocupa bastante. As minhas seguidoras, né? Os meus seguidores, na maior parte, são mulheres. Eu fui criado por mulheres. De novo, aqui não é inúmeras, várias. Maioria. Tenho pai, tudo, mas fui criado por mulheres. Tenho várias amigas. Muitas. E eu tenho certeza que elas jamais estariam do meu lado ou conviveriam comigo se eu fosse o que foi retratado naquele vídeo. E naquele vídeo tem 2 pontos muito importantes que eu vou retratar no meu vídeo, que eu preciso separar, que são traição e ser um abusador. São coisas completamente diferentes, vamos lá. Que é o que mais tá pegando pra mim. Tristeza. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso. Isso aqui eu não sou, mas a gente vai falar. Então, traição e ser um abusador. Mas quando ele fala de abusador, é uma mistura de tristeza com raiva. Antes disso, eu vou dar uma geral assim no contexto de como a gente se conheceu
e alguns pontos que eu acho que são importantes também para chegar nesses 2 pontos que são os mais importantes. Bom, vamos lá. Você vê que ele começa no diálogo interno do lado não tradicional, no lado invertido. Vamos lá. Eu e a Maíra, a gente se conheceu no meio de 2017. Você viu que ele começa com o diálogo interno, quando ele vai falar de depressão, ele olha para o lado desse lado aqui. Então você vê que ele é claramente invertido. Eu estava saindo de uma depressão profunda, horrível. Tinha acabado de fazer uma novela 10/6 e já estava escalado para fazer uma novela 10/9. Mas estava no... E esse fato você vê lá no Na Lata. Quando eu citei várias vezes, né, no vídeo da Maíra, que eu vi uma entrevista dela na Lata, que eu já percebi alguma coisa estranha ali. Depois, quando fez a entrevista com o Léo Dias, você vai vendo que existe uma transformação psíquica ali muito forte. E aqui, quando ele fala que ele terminou de fazer a 6, né, e depois ele já estava escalado para a novela das 8, das 9, lá ele fala, né, ele fala atrás das câmeras, eu já vou fazer a novela das 8 e tal, não sei o que. Vamos lá. No gap entre um contrato e o outro, porque meu contrato era por obra. E logo que acabou a novela das 6, eu resolvi investir na música. E óbvio que não deu certo, porque muito por minha culpa, eu não estava pronto, eu não estava preparado. Coincide, porque ela disse que foi um fiasco, né? Que ele botou a grana dele para ser músico lá, cantor, sei lá que raio que é, e não deu certo. Coincide a história. Eu não me joguei de cabeça como eu me joguei na minha carreira de ator. Então, olhando hoje, eu vejo que era impossível dar certo. Impossível dar certo. E isso me levou numa depressão, numa frustração gigante. Tristeza? Eu fui pro fundo mesmo. E quando eu e a Maíra a gente se conheceu, eu tava saindo dessa depressão. E ela me ajudou muito. Ela me ajudou muito. Aqui ele assume que ela ajudou bastante ele. Eu tava... Do mesmo jeito que ela fala, eu amo ele, e ela tá nessa briga, né? Nessa transformação, essa alquimia aí dessa emoção dela, ela tá transformando essa emoção em alguma coisa, né? Esse grande amor que ela sentia e em alguma coisa. Aqui você vê, ele tem carinho por ela. Eu não vejo amor, eu vejo mais respeito por ser a mãe da filha e carinho, mas eu não consigo ver amor. Vamos lá. Tava mal, tanto emocionalmente como financeiramente. E por mais que eu pedisse para ela que ela não precisava me ajudar financeiramente, que eu sabia que daqui a pouco eu ia entrar na novela. Então coincide a história, que ela disse que ela ajudou ele financeiramente, ela falou, olha, não precisa, tal, mas ela botou dinheiro, então coincide que ela chegou botando dinheiro na relação. Vamos lá. Tudo ia mudar, tudo ia melhorar. Era uma questão de tempo, eram 2, 3 meses no máximo. Aí que me deu um insight agora, cara. Eles começam a relação e ela já chega bancando, cara. Será que ele viu mais nela uma patrocinadora do que alguém para casar? Alguém de constituir realmente ali uma família, cara? Vamos lá. Mas mesmo assim ela quis me ajudar e por isso eu sou muito grato a ela. Olha lá, eu sou muito grato a ela, né? Carinho, amor não. Depois a novela começou, depois a novela acabou e eu fui contratado como artista fixo da TV Globo, onde fiquei lá até outubro de 2019. Lembrando, ele tá no diálogo interno e tal, e tá contando uma história. Quando acabou o meu contrato, logo que acabou, eu entrei para fazer a gestão da empresa dela e logo... Tá muito congruente. Depois para fazer a gestão de outras 2 empresas que a gente... O que eles falam de empresa são os infoprodutos, né? É interessante, eles falam assim, a minha empresa, né? Ela não fala de uma empresa que tem vários produtos. Não, cada produto ela fala como se fosse uma empresa, né? Mas na realidade é uma grande empresa que tem que controlar os produtos dela. Vamos lá. A gente montou em sociedade. Foi uma experiência incrível que eu tive, mas eu tive que largar tudo que eu tinha de planos, de sonhos, tudo. Você vê a diferença da declaração dela para essa daqui? Lá você vê uma pessoa muito mais que se sentiu extremamente traída, que sentiu-se extremamente ludibriada pelo a sua própria emoção em relação à relação. E ele não, cara. Ele tá muito frio quando ele fala dela, né? Tipo,
cuidei das empresas, tal. Vamos lá. Tudo para fazer isso, não era opcional. E ela sabe que não era opcional. E eu fui Esse cara tá muito mais pragmático e ela tá muito mais... Vamos lá. fazer isso. Então, de outubro de 2019 até maio de 2020, eu estive à frente das empresas. E pode ser que a culpa seja minha, porque eu não gosto de ficar expondo algumas coisas e não vi necessidade de expor isso, né? De que eu estava fazendo gestão. Acho que eu nunca compartilhei. Se compartilhei foi uma ou duas vezes, muito. Você vê que sempre quando ele fala da parte racional, ele olha para cá, quando ele fala da parte emocional, sinestesia, ele olha para esse lado aqui, né? Nunca havia necessidade e tal, ele olha para esse lado. E o conteúdo de história, de narrativa, é sempre para esse lado aqui. Vamos lá. Eu nunca falei sobre isso. Ó, Então, tá vendo? Nunca falei sobre isso. quando eu não estava trabalhando na minha área, eu estava trabalhando nisso, né? Nesses 3 anos. Então, pode-se dizer que nesses quase 3 anos juntos, tiveram pouquíssimos meses que eu não estava, que eu estava desempregado, vamos colocar assim. E aí é um ponto importante, não é o mais importante, Estou entendendo porque que ele tá falando tudo isso, ele vai chegar lá. está longe de ser o mais importante, mas é um ponto importante que eu gostaria de colocar aqui. Diante de tudo isso que eu falei para vocês, Olha aqui, ó, gestos apaziguadores aqui, ele tá nervoso, né? Ele tá aqui apertando, você vê até a pressão sanguínea aqui na pontinha dos dedos. Ó, eu não trabalhava. é porque ela falou que ele era vagabundo. Vagabundo, não trabalhava, eu que sustentava. E isso feriu ele pra caramba, né? Olha aqui o olhar dele de tristinho aqui e tal. É um misto de tristeza com raiva, né, cara? É tristeza, raiva, aversão. Cada hora é uma coisa que esse homem sente. Eu Olha, não estava trabalhando. ó, raiva. Eu fui sustentado Olha lá, que é o que ela falou, né? como? Cara, é um misto de raiva e tristeza. Não é verdade. Não é verdade. Ela sabe que não é verdade. Eu posso não ter ganho o dinheiro que eu gostaria de ganhar. Agora ele acaba depois entregando o ouro, né? Tipo, trabalhava, mas não ganhava tudo aquilo que dava pro padrão que ele queria, ela ia lá e bancava tudo, né? Mais uma vez, uma grande provedora que ficou de 4 pelo cara. O cara acho que viu nela uma patrocinadora de um lifestyle. Na minha área. Eu posso não ter trabalhado o quanto eu gostaria na minha área. Sorrisinho do prazer, tipo assim, tá vendo? Eu trabalhava, mas não o tanto quanto e tal. Eu sei de coisas que você não sabe. Sorrisinho do prazer, tipo, desmascarei você, eu sempre trabalhei e tal. Mas o tempo que eu não estava trabalhando na minha área, eu estava trabalhando em outra área. Então eu estava trabalhando. Tá vendo? Esse é o ponto. Não, eu tava trabalhando. Podia estar ganhando uma miséria, mas eu tava trabalhando. Uma outra coisa que eu não entendo é como depois de tanto tempo, De novo, o sorrisinho do prazer ali, né? Eu sei que vocês fizeram no verão passado. a ideia dela, a opinião dela sobre mim mudou drasticamente. É aquilo que eu tô falando. Tá tendo uma alquimia aí de transformação, de emoção absurda. E não começou agora não. Já começou uns 2 anos pra cá. Quando eu vi lá na lata ali, que acho que faz 2 anos, se eu não me engano, já tá acontecendo uma transformação. E eu saí de um marido, um pai maravilhoso, para um abusador, um monstro abusador. Eu acho que houve uma projeção dela de expectativa sobre o lado emocional dele. Não o lado do cara galanteador, fortão, né? Sarado. E ela fez uma projeção de, cara, esse é o príncipe. Ele é o cara que eu quero para ser o meu marido, porque o cara me deixou de 4. Mas aí a realidade, o dia a dia, trouxe que, de repente, o príncipe era um sapo. E aí ela queria manter isso e ele é o sapo. Ele é o sapão. Mas eu ainda continuo acreditando que faltou elementos aí para ser colocado como um abusador. Eu vejo ele mais como um canalha do que um abusador. Não faz o menor sentido. Quantas vezes o meu nome esteve envolvido em polêmicas indiretamente, porque a gente estava casado e eu me calei.
por respeito e parceria a ela. Pelo que eu lembro, eu nem liguei todas as polêmicas a ela, mas ela sempre trouxe polêmicas, né? A vida dela sempre, desde antes do BBB, né? Os vídeos eróticos vazados, depois o próprio BBB, depois aquela coisa toda e tal, da menininha com o paninho no rosto e tal. Quantas vezes? Mesmo eu não concordando com a postura dela, Tô dizendo assim, quem trouxe as polêmicas para dentro da relação, me parece que foi ela. Muitas vezes, mas eu me calei. Fiquei calado. Ela também disse que ela arrebentou os pontos dela por minha causa, porque eu não ajudei ela, o que não é verdade. Raiva. Ela arrebentou os pontos dela porque ela não respeita a ordem médica, nunca respeitou, nunca respeitou. Ela faz o que ela quer, do jeito que ela quer. Sempre foi assim. Quem acompanha ela sabe, ela não fica parada. Então não foi por minha causa. Ele até desdenha. Parece que tá com uma bastante congruência aí. Também disse que eu não sou um bom pai, que eu não fui e que eu não Raiva, muita raiva. Um bom pai. Desdém. O que é ser um bom pai? Raiva. Olha aqui, sobrancelhas ao centro, tensionamento, boca tensionada. Eu acho que eu sou um bom pai. Aliás, eu acho que a cada dia eu me torno um pai melhor. E quem me acompanha no meu Instagram, apesar do Instagram não ser um ponto de referência... Isso é verdade, porque as pessoas põem o que quer. Você não consegue fazer uma análise psicológica, uma análise de relacionamento, vem dos vídeos que a própria pessoa posta, né? Não sei, porque lá você posta o que você quiser, mas como que você cria uma cena entre um adulto e uma criança, se não existir de fato uma relação de verdade, afetividade, você não cria, é impossível. Ele fala com muito mais amor, com muito mais ênfase da filha do que da ex-relação. Então você vê a diferença aqui, né? Quando ele está muito mais envolvido com a pessoa. E quem me acompanha sabe a relação que eu tenho com a minha filha. Agora, quem me acompanha não sabe, e quem acompanha ela também não sabe, que ela me proibiu de ver a minha filha. Ela me proibiu. Ela me proibiu de pegar as minhas roupas, as minhas coisas que estão na casa dela que a gente morava. Isso ela não falou. Tristeza? Mas ela me proibiu. Tristeza? Agora, abusador não. Abusador não. Isso eu nunca fui. Eu nunca menosprezei ela. Eu nunca diminuí ela. Eu nunca impedi ela de fazer nada. Nunca bati nela. Nunca gritei com ela. E eu sei que ser abusador não é só você bater. É verbal também, é você impedir. Isso eu nunca fiz. Olha que interessante, né? Quando ele vai falar de uma coisa mais abstrata, o quanto que ela tem muito mais desenvoltura do que ele. Quando ela vai criar ali a narrativa, quando ela vai criar ali a comunicação dela, você vê que aqui ele foi pegar alguns pontos do que é um abusador, e ele levanta alguns pontos importantes, sérios, né? O abusador, ele menospreza, o abusador, ele baixa sua autoestima, ele te dá umas rasteiras psicológicas, ele te impede, ele te proíbe, chegando até as vias de fato de ser um cara violento, né? Violência física, né? Porque existe outro tipo de violência antes de chegar na violência física. O próprio menosprezo é complicado. Então, mais uma vez, do que ela relatou e do que ele está relatando, eu ainda não vejo, nesses dois vídeos, indícios de um abusador. Eu vejo uma pessoa que estava mais afastado do relacionamento do que um cara que estava controlando o relacionamento. É isso que eu vejo. Eu vejo um cara mais que largou a mão do relacionamento, largou a mão de cuidar dela, de ter carinho por ela, você entendeu? De participar da vida dela, do que ao contrário, um cara que monopolizava ela, que queria controlar ela. Eu vejo ele mais solto, mais tipo, ficou grávida, tem filha, precisa levar você com os pontos pra lá, tô traindo mesmo. Eu tô vendo um cara largando a mão do relacionamento do que um abusador, de verdade. Tô vendo um cara muito mais que foi deixando pra lá o relacionamento do que um cara que estava realmente com os holofotes ali controlando a psique daquela pessoa. Vamos lá, vamos seguir. É você impedir. Isso eu nunca fiz. Nunca fiz. Eu não fui esse cara pra ela. Eu não fui.
Lógico que dentro de um relacionamento existem erros e acertos. E eu posso falar sobre os meus erros e sobre os meus acertos. E eu sei que os meus erros não são... Os meus acertos não são de interesse de ninguém. O que vocês querem saber são os meus erros. E eu falo, eu não tenho problema nenhum em falar sobre eles e assumir eles. Mas eu assumo o que eu de fato fiz. O que eu não fiz, o que não me cabe, eu não vou assumir. Não vou assumir porque não faz o menor sentido. Então, assim, eu traí ela? Traí. Me orgulho disso? Não. De novo, tristeza? Tenho vergonha. Me Tristeza. arrependo muito. Muito do que eu fiz. E óbvio que a minha ficha só caiu quando de fato a casa caiu, né? Aí a sua ficha cai. Ele tá dizendo, a casa caiu pra ele, aí escancarou, aí ele viu, né? Pra todo mundo. E ali sim minha ficha caiu. Do que eu tinha feito. E também é óbvio que o que eu tô falando, né? Quando você fala, né? Que a pessoa se arrependeu, tudo. São palavras. Você tem que demonstrar com gestos, com atitudes, com situações. Isso leva um tempo. Então, por mais que eu fale, são só palavras. E eu sei o que eu senti. A vergonha que eu senti, a vergonha que eu sinto de ter feito isso. Não só com ela, mas comigo. Porque eu também me traí. Agora, você vê que ele sente vergonha e não, tipo, né, arrependimento. Interessante as palavras, né, a semântica. Eu sinto vergonha, mas ele não fala de arrependimento. Vamos lá. Abusador não. Abusador não. E quando isso aconteceu, De novo, olha lá, ele vai mais pro... Eu acredito que o que fez ela querer dar uma outra oportunidade... De novo, né, ele vai mais para as sensações aqui e o diálogo interno aqui. Foi o fato de que eu nunca neguei. Eu não tentei justificar nada, eu assumi. As traições. Eu não fui homem quando eu fiz, mas eu fui muito homem de assumir. E eu assumi para as pessoas que eu julgo que são importantes eu assumir, que é para ela, para minha família. Essas pessoas eu preciso assumir, eu preciso fazer alguma coisa. Porque é um assunto pessoal, não é um assunto público. Eu não devia estar tendo que vir aqui para fazer isso. Agora, se eu fui tão abusivo, que eu sei que eu não fui, eu não sou e eu nunca vou ser, como é que logo depois que a gente se separou, ela falou aí pra todo mundo que ela não ia tirar a tatuagem com o meu nome do corpo dela? Como? Porque tatuagem, se fosse um abusador, demoraria um tempo pra cair a ficha. Apesar que a primeira coisa que a pessoa faria era tirar o nome, né? Quando você sai de um relacionamento abusivo, você quer se desvencilhar de tudo do abusador. Acabou, ela poderia tirar. Se eu fui esse monstro abusador, por que vai manter uma tatuagem no corpo? Ou vai dizer que eu obriguei ela a fazer a tatuagem ou manter a tatuagem? Apesar que a ficha dela, segundo ela, caiu agora, né? Não dá tempo, né? Nós estamos numa quarentena e tudo mais. Isso eu não vou levar em consideração, não. Tatuagem. Essa análise comportamental. A tatuagem ainda tá lá. Pô, claro, né? Deu tempo, né? Não faz sentido. Por que ela manteve a aliança, usou a aliança, a nossa aliança, né, junto com a do ex-marido dela, no colar dela, logo depois que acabou? Também, aí tá desconsiderado, porque acabou, mas como a gente fala, ela pode estar ainda com a psique dela ainda atada ao abusador, né? Se supostamente tivesse um relacionamento abusivo, ainda tá. Isso aqui eu desconsidero também. Que a gente separou. Por quê? Por que ela fez questão que a gente dormisse na mesma cama, se eu era esse monstro abusador? Por quê? Por que ela fez questão de dividir pro Brasil inteiro que ela me provocava de camisola? Essas partes é que fica, assim, cada vez mais característico da reconquista, porque já tinha tido a traição. E aí eu continuo me vestindo de forma sensual, de querer trazer ele de novo pro relacionamento, como eu disse, parece que ela ficou de 4 para esse cara, e eu vejo muito mais um casamento degringolando, eu vejo muito mais um relacionamento degringolando do que uma relação abusiva aí. Vamos ver o que tem mais pra frente? Que tava tudo bem, que a gente ia morar em cidades na mesma cidade, em casas próximas, para cuidar, para criar a Sofia junto. Por que ela disse que alguns dias atrás que ela não me expulsou de casa, que ela jamais faria isso, que ela me pediu para ir pro quarto de hóspedes, coisa que não é verdade. Ela pediu para que eu saísse de casa. Pra que dar uma entrevista? Ser relevante na história e tudo mais, porque, mais uma vez, se a gente levar para os dois lados, quando você ainda está nas garras do abusador, mesmo que você saia, você ainda pode estar naquela penumbra, né, naquela zona, como eu falo, cinza,
de você estar se libertando do seu abusador. E também você pode estar nessa zona cinza de querer reconquistar o seu casamento. Então, isso serve para os dois. Tudo que ele falou até agora serve para os dois. Poderia ser a zona cinza, entre o sim e o não, o preto e o branco, tanto para você se libertar de um abusador, como você está querendo resgatar o seu casamento. Então, isso daí é tudo irrelevante. Que não é verdade. Se resolveu falar, como resolveu falar no vídeo agora, tudo bem, é um direito falar. Mas fala a verdade. Quer falar sobre traição? Fala sobre traição. Agora, abusador, não. Abusador, não. Abusador, não. Porque eu nunca fui abusador. Eu não sou abusador. E eu nunca vou ser abusador. E eu vou ficar repetindo isso no meu vídeo. Ele tá bem congruente nessa parte. Porque esse assunto eu não vou. Isso eu não vou assumir pra mim. Porque isso não é verdade. Eu assumo o que for verdade. Não fui homem quando eu fiz, mas eu fui homem quando eu assumi. E isso eu sempre fui e sempre vou ser. Ou seja, parece que foram várias traições, né? Homem pra assumir as minhas falhas, os meus atos. Agora, abusador... Desdém? Não. É muita contradição, gente. É muita... Desdém é um sorriso falso, né? Um sorriso olhar aí, olha tudo. De desdém. É uma contradição atrás da outra. É uma contradição atrás da outra. Eu espero que eu não tenha que vir aqui novamente para falar sobre isso, porque eu não... Ele falou que não ia vir, né? Vou vir. Ah, bom. Eu não vou vir falar sobre mais nada. Tudo que eu tinha para falar já foi falado. Esse assunto é um assunto muito sério. Muito sério. E é um assunto que cada vez mais as mulheres estão tendo voz para falar sobre isso, e graças a Deus, porque elas têm que falar. É um assunto sério, é um assunto que tem que ser... Concordo, porque se não houve, você acaba jogando meio que na sarjeta, sabe? A luta de várias mulheres que realmente têm um abusador dentro de casa e precisam ter voz, precisam realmente mostrar que elas suportaram, que elas ficaram, que elas perdoaram, não porque elas queriam, mas porque psicologicamente elas foram massacradas, você entendeu? Existe uma diferença muito grande. Tem muita gente que fala assim, é mulher de malandro, gosta de apanhar. Não, cara, não é assim não. Tem muita mulher que apanha e não escolhe sair porque a psique dela está destruída, você entendeu? Então, realmente, a gente precisa separar o joio do trigo, né? A gente precisa separar o que é, tipo assim, uma retaliação de um verdadeiro relacionamento abusivo. Até agora, eu não vi. Não sei se vai ter vídeo mais pra frente ou não, mas até agora eu não vi, né? Se tiver outros fatos e tudo mais, pra gente analisar as pessoas contando sobre os assuntos, né, contando sobre um fato ocorrido, abusador e tudo mais, a gente vai conseguir ver a congruência ou a incongruência de ambos, né? Aqui ele está sendo bem congruente dizendo, eu não fui abusador. Até agora ela não falou nada no sentido de, olha, aconteceu um fato assim, um fato assado, como a Dora Figueiredo. Porque quando a pessoa é abusada, e você tem vários relatos de mulheres que foram abusadas de forma psicológica na internet, elas relatam fatos, elas sentem ódio daquilo, elas sentem raiva daquela situação toda que elas levaram durante meses, anos, às vezes décadas, e porque aquilo fere demais, aquilo é como se fosse uma ferida aberta. Eu não vi isso. Me parece que até agora é tipo assim, fui canalhão, eu acho que eu não preciso nem terminar o vídeo. Bom, vamos ver o que tem até o final, vai. Tem que conseguir levar isso num percentual zero, não tem mais esse tipo de situação. A gente tem que conseguir chegar a isso. Mas é um assunto que tem que ser colocado e falado da maneira correta e verdadeira. Quando ele acontece. Nesse caso, ele não aconteceu. Eu não fui, eu não sou, eu nunca vou ser um abusador. Tá muito congruente nessa parte, sabe, cara? Eu vejo aqui, mais uma vez, um relacionamento degringolando. Eu vejo aqui um afastamento emocional dele, que é justamente ao contrário do abusador, ou seja, ele foi se afastando dela. Ela mesma relata isso, né? Fiquei grávida, ele se afastou. Eu fui lá dos pontos, se afastou. Traição. Várias traições, mantinha mulheres, não sei o que, bababá, não sei o que lá. Traições. Acabou destruindo várias famílias, não sei o que, bababá. Eu vejo um cara se afastando muito mais e, tipo, tacando um foda-se na relação. Tipo, ela sabe que eu traio mesmo e vou continuar traindo e é isso mesmo. Não aplicando emocionalmente na relação. E uma mulher aplicando na relação. Buscando esse homem ao qual ela ficou apaixonada, que ela ama, que ela quer trazer, que ela idealizou, aquele príncipe. É isso que eu vejo. Mas, mais uma vez,
existe o relacionamento abusivo? Existe. Tanto é que eu fiz a análise da Dora Figueiredo. Vai lá, busca. Aí é um referencial muito grande, até para você criar coragem de sair no relacionamento abusivo. Você entendeu? Busca ajuda. Lembrando que esse relacionamento não é somente de homem para mulher. Procura a análise que eu fiz lá. Dia dos Namorados, Ana Maria Braga. Dia dos Namorados, Ana Maria Braga. Alguma coisa assim, onde a menina claramente era uma vampira emocional que parece que ela quer destruir qualquer coisa que venha do namorado, né? Enquanto ela não sabia que era o namorado que ia estar na surpresa, tudo bem. Ela quer ver o namorado e tudo que ele faz é menos. Então, existe um gap muito grande, existe um espaço muito grande entre o canalha, como ela disse, né? O cara que se encostou, que estava desempregado, que queria ter um padrão que não podia ter, o cara de várias traições, de um cara abusador, que é muito grave. Aqui eu vejo mais um cara que largou o relacionamento, tacou um foda-se no relacionamento, do que um cara que queria manter um relacionamento abusivo, cara. Pra mim, foram essas considerações que eu deixo pra você. Beleza? Então, mais uma vez, lembre-se de inscreva-se no canal, aperte o sininho, deixe o seu like e comente aqui embaixo. Comente aqui qualquer coisa, comente sobre esse vídeo, peça outras análises, comente, nem que seja um emoji, para que o YouTube perceba que você está engajado nesse material e quer receber cada vez mais rapidamente esse tipo de material aí nas suas redes sociais. Show de bola? E mais uma vez, se você quiser participar do curso online Não Minta Pra Mim, um curso fácil, simples, divertido, que você aplica rapidamente no seu dia a dia, com pressão, tá em promoção, vai lá, nãomintapramim.com.br e de bônus você leva meu Telegram pessoal, onde a gente troca ideia, o grupo mesmo se troca ideia entre eles, faz desafios, joga outras análises para serem feitas lá dentro e tem outros tantos especialistas. Como eu disse, é multidisciplinar. Ali tem psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, advogados, tem pessoas que do mundo ali da investigação, hipnólogos, várias pessoas conversando com você e analisando de forma ampla como a linguagem silenciosa deve ser, de forma ampla, para que você descubra ainda mais o comportamento humano, né? Quem tá mentindo, quem não tá, quem tá congruente, quem não tá, de uma visão muito mais ampla, beleza? Então não minta pra mim, eu acho que isso não acaba agora, hein? Porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.